Salve a banda de vocês, meu filho. Graças a Deus. Salve Maria Padilha. As pessoas, meu filho, têm o costume de julgar muito pelas aparências, pelos modos como nos vestimos, como nos apresentamos. E quem que vai estar assistindo isso? Quem vai estar aí ouvindo do outro lado? E as pessoas que não têm o conhecimento? Que vão me ver aqui trajada de preto e eu falando que sou bruxa? Logo vão pensar o quê? Que eu tô aqui só para fazer o mal? A falta de conhecimento, meu filho, leva o ser humano a fazer coisas obscuras. Então, não julgue, não fale e não aponte sem antes conhecer o que se passa e o que se é de verdade. Parem e repensem em tudo aquilo que vocês estão fazendo de certo e errado. Coloquem na balança para saber que caminho vocês querem trilhar e aonde isso vai levar. Meu filho, a pior pessoa que vocês podem mentir é para vocês mesmos. A que benefício vocês mentindo para vocês mesmos sobre o comportamento, sobre caráter, sobre a índole? Vai trazer isso para vocês. Por hora, não seria mais fácil e correto aceitar e identificar esse erro e procurar a resolver, do que ficar só postergando, postergando, postergando? É porque é muito mais fácil, né, meu filho, se fazer de vítima do que assumir os próprios erros, né? Aruê, Pombugira. Aruê. Oh, a dona da casa chegou. Oh, a dona da casa chegou. Oh, a dona da casa chegou. Aroê, Dona Maria Padilha. Laroê, salve suas forças, Dona Maria Padilha, Rainha das Almas. Laroê, Pombugira. Cova 66, corredor 40. Padilha levantou, eu quero ver quem aguenta. Cova 66, corredor 40. Padilha levantou, eu quero ver quem aguenta. Ou no portão do cemitério descalça ela tava, uma moça toda de preto dando gargalhada. Oi, no portão do cemitério descalça ela tava, uma moça toda de preto dando Sabe suas forças, dona? Sabe suas forças, moço. Salve Dona Pombogira. Qual que é o nome da senhora?
Maria Padilha, rainha das almas. Por que rainha das almas? Eu faço parte de uma linhagem mais antiga. Posso dizer que sou uma das mais velhas Padilhas. Quando, quando a senhora diz sou uma das mais velhas Padilhas, as pessoas podem entender que existem muitos espíritos que trabalham nessa falange e a diferença é que algumas são mais novas, outras mais velhas. Na falange ou como espírito? Como espírito, meu filho. Então pode ter uma pombogira que ela tenha entrado recentemente na falange, mas seja um espírito muito mais antigo. Exatamente. Entendi. E qual é o Minhas seu caso? encarnações são muito antigas. Já há muitos anos que eu não reencarno. A senhora pode repetir, por favor? Há muitos anos, meu filho. Há muitos anos que eu não reencarno. Tive poucas passagens aqui. O que... A senhora pode explicar um pouco o ponto que o menino cantou? Foi a senhora que inspirou? O que ele quer dizer? Como o próprio nome do ponto já diz, meu filho. A dona da casa chegou. Essa casa tem muitos espíritos que, assim vamos dizer, homens. Mas só tem uma dona. Claro, e pombogira! E você, seu moço, como estão as coisas por aí? Graças a Deus, bem. Quando diz a dona da casa chegou, o que implica isso, por exemplo, num terreiro ou para outros espíritos, quando se canta um ponto, além de dar as boas-vindas à entidade, também manda uma mensagem, certo? Exatamente, meu filho. Quando a gente canta esse ponto, no caso para mim, a dona da casa chegou. Quando o menino tiver a casa dele, a dona da casa, a chefe da casa será eu. Assim como sou eu, dona dos caminhos dele. Claro que sim. O que significa uma pombogira ser dona dos caminhos de um homem? Isso é indiferente, meu filho. Não tem nada a ver com que ele ser homem ou ser mulher. Significa que nessa encarnação dele, eu fui a primeira a fazer o acordo com ele e a ser escolhida para ser a chefe dele aqui, neste plano, nessa encarnação. Não quer dizer que os outros guias, sejam eles Exus, ou, como vocês gostam de dizer, o povo da direita, todos têm o seu papel importante. Mas aquela que foi incumbida de tomar conta dos caminhos dele sou eu. Dona Maria Padilha, o que significa pra gente quando tem
um guia, um espírito, uma pombogira que toma conta dos nossos caminhos. O que se traduz isso na nossa vida de encarnado? Meu filho, quando você tem uma pombogira, seja você homem ou seja mulher, que é dona dos seus caminhos, podemos dizer que vocês já vão sair na frente de algumas pessoas. O sagrado feminino, meu filho, é uma das energias mais fortes que circundeiam este planeta e outras esferas. O poder do sagrado feminino, meu filho, é uma força inigualável. É uma força de que quando você atinge esse grau e ele permeia por todo o ser, nada, meu filho, nada pode parar essa força e a quem estiver sendo regido por ela. Salve o sagrado feminino. Salve! O que a senhora entende que é a nossa compreensão hoje sobre o sagrado feminino e quanto ainda falta para chegar na sua compreensão? O sagrado feminino, meu filho, ele tem uma grande responsabilidade desde os primórdios, desde as primeiras civilizações, onde primeiro veio a mulher. Só daí, meu filho, já fica essa lição do tamanho respeito que todos devem ter pelo sagrado feminino, seja ele em todas as suas gerações, desde a mocinha, da moça ou da senhora. Claro que sim. Existe uma má interpretação do que é o sagrado feminino na Terra? O sagrado feminino, meu filho, o exemplo mais, como posso dizer, mais banal é o respeito que vocês têm que ter com a mãe de vocês. Independente de como é e como está o relacionamento entre vós. Mãe é mãe, meu filho. Colocou no mundo, merece respeito. Porque se vocês estão aqui, foi única e exclusivamente a uma mulher. O senhor acha que a mulher já conquistou o lugar dela na sociedade? Falta, meu filho. Ainda falta muito para conquistar. Mas desde a minha época, houveram muitas mudanças. Tiveram melhoras. Tiveram regalias. Mas ainda assim, nos dias de hoje, meu filho, a mulher ainda não é valorizada o tanto que deve. Elas merecem respeito. Claro, meu filho, que
Algumas não fazem por onde, mas em sua grande maioria. E quando eu me refiro a mulher, eu me refiro a mulher e não uma moleca. Entende? Existe moleca que se acredita mulher e o que seria a forma com que ela se comporta? A maturidade de uma mulher, meu filho, ela está relacionada com a sua maturidade mental, psicológica e a sua vivência. Mas há ressalvas, meu filho, porque há muitas dessas chamadas adolescentes, garotas, que já são espíritos muito antigos e com tão pouca idade já demonstram tamanho conhecimento e sabedoria para lidar com as coisas da vida. Não é verdade? É, realmente, eu concordo. Qual é o ensinamento que a senhora acredita que aprendeu na sua encarnação e pode passar para as pessoas não terem que, de repente, escorregar na mesma coisa? Na minha época, muitas das coisas que aconteciam jogavam-se muito a culpa em cima de nós. Muitas de nós, meu filho, que eram detentoras de conhecimento, de ervas, de magias, de alquimias, que tínhamos mediunidade, que naquela época, meu filho, não tinha esse conhecimento e nem era tão disseminado assim. Estou me referindo, meu filho, à época da Inquisição, à época das bruxas, como assim éramos julgadas, nas fogueiras éramos queimadas, enforcadas, simplesmente por termos uma mediunidade aflorada e os nossos guias, naquela época, que nos auxiliavam e nos ensinavam as artes da magia. E que até hoje, quando se usa a expressão bruxa, é relacionado somente às coisas negativas. E não é bem assim que as coisas funcionam. E como que é realmente que as coisas funcionam então? Meu filho, se eu falo para você que eu sou uma bruxa detentora de conhecimentos da magia, você vai achar que eu faço coisas pro bem ou coisas pro mal? Eu vou achar que a senhora faz as coisas segundo uma ética que a senhora acha certa. E isso quem está falando é você, Sim. porque você já tem algum conhecimento. E quem que vai estar assistindo isso? Quem vai estar aí ouvindo do outro lado? E as pessoas que não têm o conhecimento? Que vão me ver aqui trajada de preto? E eu falando que sou bruxa? Logo vão pensar o quê? Que eu tô aqui só para fazer o mal, correto? Realmente. As pessoas, meu filho, têm o costume de julgar muito pelas aparências, pelos modos como nos vestimos, como nos apresentamos.
A falta de conhecimento, meu filho, leva o ser humano a fazer coisas inimagináveis, coisas abruptas, meu filho, coisas grosseiras, ouso dizer até coisas obscuras. Então, não julgue, não fale e não aponte sem antes conhecer o que se passa e o que se é de verdade. Certa vez uma evangélica falou assim: olha, eu até aceitei a minha irmã, me convidou para ir no terreiro de Umbanda, mas na hora que ela me mostrou lá, chegada de uma pombagira, ela se vestiu de preto, colocou um chapéu, cigarro e bebida e começou a cantar: puta, mil vezes puta, ela é Maria Padilha, rainha das prostitutas. Eu saí correndo. Como que ela quer que eu fique lá? O que a senhora tem a dizer às pessoas sobre as vestes, o cigarro e a bebida e a letra de alguns pontos, né? O engraçado, né, meu filho, é que vocês aqui, vocês podem beber, podem fumar, podem fazer tudo aquilo que vocês bem entendem. E um espírito que já foi encarnado, que já passou por esse plano muito antes de vocês, não pode manipular tais energias. Porque, meu filho, tem uma diferença. Nós, espíritos, nós manipulamos essa energia. Vocês não. Quando vocês saem para beber, para fumar, para se divertir, como vocês falam, vocês não estão manipulando essas energias, estão? Não, pelo contrário. Eu não estou fazendo isso para me divertir. Muito pelo contrário. Claro que sim. E sobre a letra ou as letras dos pontos? Meu filho, esses pontos, letras, músicas cantadas, muitas delas antigamente tinham fundamentos. Fundamentos enraizados nos primórdios, mais voltados ao povo da Quimbanda, onde nós comumente melhor trabalhamos, assim vamos dizer. E hoje em dia, muitos pontos que são criados não têm certos fundamentos, são somente músicas cantadas. Os antigos, meu filho, eles tinham o dom do ofó. Eles tinham o dom da palavra. A palavra tinha poder. E quando éramos cantados, falados, pronunciados, junto com as batidas dos tambores, das curimbas, gerava um campo magnético e ondas mais fortes, onde sincronizavam com o ambiente, facilitando a incorporação e os trabalhos magísticos. Entende? Sim, 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 senhora. Então, o que um ponto faz reverberar na esfera
energética, também depende da intenção com que as pessoas o proferem, né? Exatamente. Não necessariamente um ponto cantado onde vocês dizem puta, 1000 vezes puta, significa que todas as mulheres ou as pombogiras são regidas por espíritos de putas, assim vamos dizer. Mas sim, muitas foram putas, moças da vida, em vidas passadas. E como uma forma de trabalho, de, vamos dizer assim, de arrumar toda aquela cagada que fez, recebem o título, algumas recebem coroas, outras são convidadas para fazer parte de certas falanges, seja a falange da rua, falange do cabaré, onde sim, tem espíritos que já foram moças da vida. Mas não confundam e nem achem que só porque foram moças da vida em outras encarnações que estão aqui para fazer o mal ou transformar outras mulheres em moças da vida. Porque nós, guias espirituais, nós jamais vamos levar os nossos protegidos, os nossos filhos e filhas, a um caminho da perdição e a um caminho da falta moral e ética, aonde vai contra os princípios da lei divina, meu filho. Então a senhora ensina que as pessoas tenham consciência daquilo que faz, porque existe a lei da colheita, né? Exatamente, meu filho. A vida de vocês aqui é uma colheita. É uma colheita do que vocês fizeram lá atrás. E o que vocês estão semeando aqui hoje é o que vocês colherão no futuro. E aí agora eu é que faço uma pergunta para vocês. O que vocês estão plantando hoje? Vocês acham que vocês vão colher coisa boa ou coisa ruim lá na frente? Seu Tata Caveira, no mesmo médium que a senhora incorpora, disse: eu não chamei ninguém. Se não gostou, vai embora. Qual seria a sua colocação, então, mediante as pessoas que trazem críticas e nada mais? Meu filho, todas as críticas devem ser construtivas, diferentes de nós, vocês aí encarnados. Vocês não sabem lidar com críticas. Vocês não têm o discernimento e a sabedoria para saber filtrar as palavras proferidas por aqueles que se dizem entender de alguma coisa, que ousam falar da religião. Vocês ainda não têm esse discernimento de como vocês falam entrar por um lado e sair pelo outro. A sabedoria maior, meu filho,
Está em saber evitar o conflito. Porque aquilo que não te agrega não deve ficar dentro de você e nem ser guardado aqui dentro. Porque a boca só fala o que o coração está cheio, não é verdade? Realmente. Então, mediante cada adversidade, a pessoa deve colocar a mão na consciência e estudar a reação que ela teve, por que ela teve aquela reação, e depois se perguntar, tá alinhada essa minha reação com os valores que eu aprendi lá no terreiro, com os valores que eu aprendi no centro ou na evangélica? Meu filho, a maioria de vocês nunca pensam antes de falar. Depois que a palavra foi lançada, é que vocês param para pensar no que foi dito. Mas aí já é tarde demais, né? Aí a palavra já foi falada, já ofendeu quem tinha que ofender, muitas das vezes injustamente, não é verdade? É, realmente. Então, a ofensa, quando alguém profere, ela não é mais forte do que quando alguém recebe, certo? As pessoas que mais ofendem as outras são as que mais estão doentes, são as que mais precisam de ajuda. Porque uma pessoa que está bem consigo mesma, com o seu eu interior, como vocês falam, e outras doutrinas, assim, vos ensinam, quando se está bem consigo mesmo, ou num estado de paz, de harmonia, dificilmente, quase impossível, de você querer arrumar uma confusão com outras pessoas. Porque quando você está em paz consigo mesmo, você não vai tirar a paz de outras pessoas. Não é verdade? Claro que sim. E no caso, as pessoas que encontraram uma harmonia interna, quando recebem uma ofensa, também não vai se ofender, né? Porque essa que ofendeu é o que ela tinha para dar. Ninguém incentiva que faça e nem acha certo. Só que quando a gente corta, né, no ouvido e não recebe aquela ofensa, também é uma forma de caridade, né? Exatamente. O silêncio, meu filho, também é uma prece. Quando você se cala perante um tolo, você está sendo mais sábio do que pode imaginar. É muito mais fácil você ouvir uma ofensa, uma crítica, e já querer revidar, do que você simplesmente virar as costas e sair andando, fingindo que nem ouviu, que nem é com você. Mas isso, meu filho, são para poucos. A senhora fala que essa conquista interior, ela é para poucos porque se dá por meio de bastante treinamento e primeiro a concepção de que a pessoa ela não é perfeita, né? Ela tem que se estudar, ela tem que estar trabalhando em si diariamente. Pouca gente faz isso, né? Exatamente, meu filho. É a força de vontade que vai fazer vocês atingirem tamanho grau de evolução. Agora, se vocês não doutrinam o espírito de vocês, se vocês não doutrinam a mente, o corpo, o físico, o psicológico,
Como é que vocês querem atingir essa reforma que tantos falam, a reforma íntima, se vocês não sabem nem lidar com o próximo, não sabem nem lidar com uma crítica, com uma ofensa? E isso gera, meu filho, muito atraso na vida de vocês. Atraso evolutivo, diga-se de passagem. Às vezes, Dona Maria Padilha, acontece de a pessoa ignorar que precisa trabalhar em si mesma em algumas questões, não em todas, mas em algumas sim. Todos nós, né? E aí ela fala assim: se eu admitir para mim mesma que eu procrastino, ou que eu sou uma pólvora, né, que basta riscar um fósforo ela estoura, isso vai representar que eu tenho pouca evolução. Então eu tenho que mentir, nem que seja para mim mesma, para eu poder me sentir bem. Que mensagem a senhora passa para essas pessoas? Meu filho, a pior pessoa que vocês podem mentir é para vocês mesmos. A que benefício vocês mentindo para vocês mesmos sobre o comportamento, sobre caráter, sobre a índole? Vai trazer isso para vocês? Por hora, não seria mais fácil e correto aceitar e identificar esse erro e procurar a resolver, do que ficar só postergando, 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 e isso acaba virando uma bola de neve, vira aquela teia de aranha, onde só vai parando coisas que não prestam, parando coisas que não devem. É porque é muito mais fácil, né, meu filho, se fazer de vítima do que assumir os próprios erros, né? Claro que sim. Também a senhora acredita que é mais fácil se fazer, nem que seja pela mentira superior ao que a gente realmente é? Você acredita que essa é uma via mais fácil ou no final é mais difícil porque resiste à própria luz? Tudo que foge da luz, tudo que foge do correto, meu filho, vai ser mais fácil. É aquele famoso ditado, né, meu filho? Como vocês falam do homem lá de cima, que ele escreve certo por linhas tortas, não é verdade? Claro que sim. E o caminho mais fácil que tem para vocês é sempre o caminho da negação, o caminho da mentira, da negação. Sempre se opondo à luz. Porque quanto mais próximo da luz, isso seja para qualquer pessoa, qualquer espírito, quanto mais próximo da fonte criadora, mais próximo da luz, mais difícil é a chegada. Quando vocês aqui, encarnados neste plano, muitos de vocês em dias ensolarados, vocês nunca tentaram olhar diretamente para o Sol, que é uma tamanha fonte de energia? Uma luz
de tamanha irradiação, e você não consegue ficar nem um segundo olhando diretamente a ele. Ou seja, uma simples lâmpada dentro de um cômodo. É exatamente isso, meu filho. Quanto mais próximo da luz, mais requer treinamento, habilidades, dificuldades e superações. É assim que vocês devem agir. Não quer dizer que é difícil, que vai ser impossível. Basta vocês quererem. A evolução é de vocês. A analogia que a senhora fez me lembrou um ensinamento que eu escutei faz tempo, que me veio a intuição, que é o seguinte: se você está num veículo, quanto mais rápido ele vai, mais fácil é de capotar. O que a senhora diz sobre essa analogia? O tempo de vocês aqui é um. O tempo de nós e o tempo deles são outros. Há muita diferença, meu filho, do tempo dos espíritos para o tempo dos encarnados. Tudo aquilo que chega depressa, a conquista não tem tanto valor. Tudo aquilo que é demorado, que é buscado com dificuldade, gera mais valor, gera mais empenho. Quando vocês aqui almejam conquistar algum objetivo, seja adquirir um carro, uma casa, ou qualquer outro bem material, que vocês demoram tanto para realizar o pagamento dessa total dívida, vocês dão muito mais valor, porque vocês sabem todos os perrengues e o suor que vocês tiveram para batalhar e conquistar aquele bem. Agora, muitas das vezes, quando chega algum bem material, alguma coisa de mão beijada, vocês dificilmente dão o mesmo valor. Aquele zelo, aquele cuidado, meu filho, não é o mesmo com aquelas conquistas que vocês tiveram, onde gerou suor, sangue e lágrimas. Sim, sim. E na analogia do carro, o que eu quis fazer é comparar com o que a senhora disse, né? Quanto mais próximo da luz, maior a requisição, o requerimento de manter-se equilibrado, como que se aumentassem as provações, até porque agora você aguenta mais coisas. É como que na academia você já está conseguindo levantar um peso maior. Só que quanto maior o peso que se aumenta, mais fácil é você ter um problema de fazer errado o exercício, né? É a resistência, né, meu filho? A constância. É a habilidade de você continuar insistindo no seu propósito e naquilo que acredita, sabendo que é para o bem maior. Quanto mais vocês adentrarem a este mundo de luz, de evolução e de sabedoria, mais provas, dificuldades e tentações haverão no caminho de vocês.
é mais fácil vocês chegarem próximo da luz e é muito mais difícil vocês se manterem. Porque dependendo da ocasião, meu filho, do estado emocional, do estado da graça de vocês, vocês podem alcançar determinada evolução. Mas chegar lá é fácil. E se manter nesse padrão elevado? Vocês conseguem? Realmente. Tem bastante sabedoria nisso que a senhora falou. Por que muitas das pessoas decidem ignorar? Esse é o mal do ser humano, meu filho. É como eu já havia dito. É mais fácil eu falar mal, eu renegar, eu me fazer de vítima, do que eu encarar o processo. É muito mais sábio baixar a cabeça, baixar as guardas, aceitar a ajuda, aceitar que vocês são falhos. Vocês fazem parte de um todo. Porém, nem todos querem fazer parte desse todo. Entende? Claro, claro que sim. Até porque a vaidade e o egoísmo não permite. Exatamente, meu filho. E o orgulho também, né? Eu tenho orgulho de ser quem sou. Certo? Esses que têm muito orgulho, que dizem ser alguma coisa, são os que menos são. Aqui desse lado aqui, são os que mais sofrem. A senhora passa muita alegria sincera nas suas gargalhadas. Qual é o propósito verdadeiro delas? O propósito da minha gargalhada? Sim, senhora, da sua e em geral da gargalhada de Pombogira, né? Quando os ensinamentos aqui são passados e as palavras, eu sei que eu consegui atingir aquilo que eu gostaria dentro de vocês, a confirmação, muitas das vezes ela vem dessa gargalhada. Porque essa gargalhada, ela vem justamente trazer aquele tempo de milissegundos, onde a cada palavra dita, a cada frase dita, a cada ensinamento dito, despertou em vocês alguma consciência. E eu sei exatamente quando isso acontece. É verdade que num terreiro de Umbanda não é possível mentir para uma incorporação verdadeira de uma pombogira? Ai, meu filho, vocês se preocupam muito com esse lance de incorporação, de irradiação, animismo. Vocês deveriam se preocupar mais com a reforma de vocês. É com o coração de vocês. Porque para quem está em um certo grau de evolução, e nem estou falando de médiuns clarividentes, mas basta você ter um pouco de sabedoria e você vai saber se aquela pessoa ali
está incorporada ou está irradiada de um espírito de luz, de um obsessor, ou se ela simplesmente está fingindo. Basta vocês prestarem atenção nas palavras, meu filho, naquilo que é dito da boca para fora, pelo espírito, ou pela pessoa assim, encarnada. Entende? Claro que sim. Mas por que se diz que não se escapa do olhar atento de uma pombogira? Você acha mesmo, meu filho, que uma pessoa que pisa dentro de um terreiro, mas de um terreiro com fundamentos, de um terreiro sério, ela vai conseguir se passar ou enganar uma pombogira, ou um Exu, ou qualquer guia que seja de uma casa? Porém, muitas das vezes, meu filho, nós deixamos aquilo acontecer. Porque isso serve de lição e aprendizado, não só para aquele médium, como para outros, a prestarem atenção no que acontece ao redor. Saber discernir quais espíritos estão ali. Porque não é que é um terreiro que algum espírito ruim não possa adentrar ali. Porque se ele entra, é com a autorização dos guias chefes da casa, meu filho. E tudo é um aprendizado. Entende? Claro que sim. Aí a ideia é de não julgar, né? O julgamento, essa faculdade é somente de vocês aqui. Do lado de cá não tem julgamentos. Somente afirmações. Realmente. Então a senhora acredita que uma forma de se preparar para a vida após a morte é começando hoje mesmo, sendo honesto e sincero primeiro com a gente mesmo e depois com as outras pessoas? Meu filho, para quê? Se preparar para a vida depois da morte? Se a vida de vocês é aqui? Vamos pensar no aqui, no agora. Porque o lado de cá é só uma extensão. Então parem de ficar pensando quando eu morrer, quando eu aquilo, quando eu aquilo lá. E comecem a fazer o certo, e comecem a fazer hoje, meu filho. Comece a fazer agora. Porque o tempo de vocês, a encarnação de vocês é agora. Façam pensando aqui. E não lá. Porque quando chegar lá, já vai ser tarde demais. A plantação, meu filho, a lavoura de vocês é aqui. Façam aqui. Plantem aqui. Para colher aqui. Para depois, quando passar para o outro lado, os débitos de vocês serem bem poucos. Entende? É realmente pensar na nossa responsabilidade de hoje, né? Exatamente, meu filho. Claro que sim. Como fazer para então levar uma vida de equilíbrio emocional mediante essa turbulência dos dias atuais? Primeiro de tudo, meu filho, parem de cuidar da vida alheia. Parem
de querer saber o que o outro, o que o fulano e o que a Beltrana estão fazendo. Vocês se preocupam muito com as coisas do outro, querer saber da vida do outro. Principalmente agora, nessa era, onde tudo que vocês fazem, vocês têm essa necessidade de mostrar para os outros aquilo que você tem, para onde você foi, aquilo que você conquistou. Porque você está fazendo isso somente para se aparecer. E a pessoa que está do outro lado está vendo tudo aquilo e ela não tem esse discernimento. Ela absorve tudo aquilo e começa a achar que a vida dela é uma porcaria, que a vida dela não presta, que a vida dela só dá errado. Porque em vez de se preocupar em ler um livro, de estudar, de procurar espiritualidade, de cultuar a sua espiritualidade, de buscar o ser supremo, a evolução da consciência, meu filho. Não. É melhor saber o que está acontecendo com a vida do famoso do que eu tentar fazer pela minha vida própria. Não é mesmo? Aí depois a vida está aí, toda desandada, numa escassez. E ainda outros ousam colocar a culpa em quem? Ou na gente, ou nele lá em cima. É muito mais fácil, né, meu filho? Projetar a culpa no outro do que assumir as coisas que vocês fazem de errado e as que não fazem, que são as coisas certas que se devem fazer. Por falar em não fazer a coisa certa, o que a senhora responderia para um religioso, evangélico, que ao debater com um filho de Umbanda, dissesse a pombagira que incorpora no seu terreiro é um espírito obsessor, porque a verdadeira a gente já amarrou lá no nosso templo evangélico. O que a senhora teria a dizer? A senhora fala que é uma das antigas, né? A senhora já foi amarrada num templo evangélico? Primeira coisa, meu filho. Ninguém amarra espírito. Espírito guia, chefe de falange, coroado, nomeado. Ninguém amarra, meu filho. Quando as pessoas dizem que eu vou amarrar fulano, vou amarrar Beltrano, isso são trabalhos que são feitos a espíritos mais baixos, como se fosse uma moeda de troca. Eu pago para vocês, vocês vão lá e fazem. Agora vocês querer falar que vai amarrar a pombogira, que vou amarrar o Exu na casa de seu aonde, de seu ninguém. Deixe que fale, meu filho. Deixem que fale. Porque se eu pegar um filho meu, um protegido meu. Salve Maria Padilha! Saravá, meu filho. Então, a senhora pode dizer, com outras palavras, para a gente entender melhor, já amarraram a senhora em terreiro não, em centro evangélico, culto evangélico, e qual é a profundidade do que as pessoas dizem
e o que um bandista precisa saber a respeito disso e as pessoas que ouvem em geral? Primeiramente, meu filho, um Exu, novamente dito, ou uma pombogira coroada, nomeados, onde receberam essa bênção, vamos assim dizer, jamais serão acorrentados, ou, como vocês costumam dizer, amarrados, e ainda mais por pessoas aqui encarnadas. Agora sim, espíritos perdidos, meu filho, eguns, esses obsessores, espíritos sofredores, meu filho, que precisam de bebida, de alimento, de alguma oferenda, que muitas das vezes esses sim, meu filho, que são usados para fazer trabalhos e magias negras, magias densas. Agora, querer dizer que vai amarrar uma pombogira? Ah, a vida da pessoa é que está mais amarrada, meu filho. Ainda mais de outra religião. Porque nenhuma religião, meu filho, tem poder sobre a outra. Porque toda religião, meu filho, ela vai levar a uma evolução da sua consciência. Vai levar à evolução moral até a chegada próxima da fonte criadora. Toda religião, meu filho, ela ensina o bem, ela ensina a evolução, a constância, a ter responsabilidade, não só com você, mas com aqueles que vos cercam, meu filho. A religião em si, ela não faz o mal a ninguém. É o seu praticante, é o ser humano que tem a maldade dentro do coração. E isso, meu filho, não é único e exclusivamente da religião X ou da religião Y. Toda religião, meu filho, tem as suas laranjas podres. Não deixem de saber diferenciar quando se é uma pessoa ruim que está dentro de uma religião e não deixar achar que é a religião em si, porque a religião, como havia dito, de matriz africana, meu filho, os irmãos do Candomblé, os irmãos do Ifá, os irmãos da Quimbanda, da Umbanda, que antigamente eram predominantes de negros, tudo aquilo que veio de fora da África, do continente africano, é uma religião de matriz africana, é ruim, faz o mal, porque muitos de vocês aí já tem isso enraizado dentro de vocês. Se veio da África, se é do negro, faz mal, é ruim. Vocês julgam, jogam pedras, apedrejam, apontam, tacam fogo. Mas sim, o ser humano, há pessoas dentro de cada religião que escolhem fazer o mal. Mas não é a religião propriamente dita que faz o mal à pessoa, e sim o ser humano, meu filho. Vou dar o exemplo do meu menino, que praticamente a sua vida inteira trabalhou salvando a vida de outros na área da saúde,
salvando a vida de outros dentro de hospital, em rodovias. E agora vão dizer que por ele ser da religião, ele faz o mal para as pessoas. Eu acho que essa conta, né, meu filho, não vai bater. Por que que ele dedica a vida inteira salvando a vida das pessoas e vai procurar uma religião que faz mal às pessoas? Essa conta não bate, né, meu filho? Mas ninguém para pensar nisso, né, meu filho? A maldade está no ser humano, meu filho, e não na religião. Claro que sim, compreendido. Qual seria, Dona Maria Padilha, a sua mensagem final para esse encontro? Busquem primeiro, meu filho, o amor dentro de vocês, o amor próprio. Porque se vocês não conseguem nem amar a si mesmo, como é que vocês vão amar o outro? Como é que vocês vão amar o próximo? Busquem primeiro esse amor. Busquem esse interno. Porque quando vocês se amam de verdade, da forma mais pura, vocês conseguem se abrir ao mundo. Vocês conseguem amar o mundo. E aí vocês vão fazer a diferença na vida de outras pessoas. Seja a luz, meu filho. Seja a luz por onde vocês passar. Levem alegria. Levem axé. Levem o amor. Porque quem está na luz, meu filho, incomoda quem está na escuridão. E aqui, na espiritualidade, a lei é diferente da lei de vocês encarnado. Onde vocês encarnado aqui, vocês falam que os opostos se atraem. Mas aqui, para o mundo espiritual, meu filho, os opostos, eles se afastam. Porque se você é luz, você só vai atrair luz. Pessoas e seres e guias de luz. Agora, se você vibra na escuridão, meu filho, você só vai atrair coisa ruim e escuridão para a sua vida. E eu deixo essa pergunta a vocês. Vocês estão sendo luz ou vocês estão sendo trevas na vida das pessoas? Fiquem com essa reflexão para que vocês criem consciência. Parem e repensem em tudo aquilo que vocês estão fazendo de certo e errado. Coloquem na balança para saber que caminho vocês querem trilhar e aonde isso vai levar. Porque a espiritualidade é coisa séria. E eu, Maria Padilha, Rainha das Almas, estou aqui para mostrar a vocês que o outro lado existe. E é coisa séria. A espiritualidade nunca foi e nunca será uma coisa ruim. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui para tornar a vida de vocês mais fácil. Então aproveitem, estudem, interajam com outras pessoas, busquem esse conhecimento e essa sabedoria. Porque o conhecimento e a verdade é que vos libertará, meu filho. Sabe a banda de vocês, meu filho? Graças a Deus. Tem algum ponto que a senhora gostaria de terminar esse encontro?
Dói, 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 um amor faz sofrer, dois amor faz chorar. Dói, 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 um amor faz sofrer, dois amor faz chorar. Salve a banda de vocês, meu filho. Graças a Deus. Salve Maria Padilha. Meu filho. A pior pessoa que vocês podem mentir é para vocês mesmos. A que benefício vocês mentindo para vocês mesmos sobre o comportamento, sobre caráter, sobre a índole, vai trazer isso para vocês? Por ora, não seria mais fácil e correto aceitar e identificar esse erro e procurar a resolver, do que ficar só postergando, postergando, postergando? É porque é muito mais fácil, né, meu filho, se fazer de vítima do que assumir os próprios erros, né? As pessoas, meu filho, têm o costume de julgar muito pelas aparências, pelos modos como nos vestimos, como nos apresentamos. E quem que vai estar assistindo isso? Quem vai estar aí ouvindo do outro lado? E as pessoas que não têm o conhecimento? Que vão me ver aqui trajada de preto e eu falando que sou bruxa? Logo vão pensar o quê? Que eu tô aqui só para fazer o mal? A falta de conhecimento, meu filho, leva o ser humano a fazer coisas obscuras. Então, não julgue, não fale e não aponte sem antes conhecer o que se passa e o que se é de verdade. Pare e repensem em tudo aquilo que vocês estão fazendo de certo e errado. Coloquem na balança para saber que caminho vocês querem trilhar e aonde isso vai levar.